Bem-vindo a mais um dia do Clique 365, um desafio onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias um clique, uma ideia, alguma coisa para nós podermos crescer juntos todos os dias. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um livro, O Doador de Memórias, escrito por Lewis Lowry. Lewis Lowry, não sei, o nome pode ser tanto feminino quanto masculino. O livro é bom, vamos dizer assim. Esse daqui é a versão que tem a capa já com o pôster do filme, que saiu o filme. Eu comprei esse livro porque eu ouvi falar do filme e eu achei legal a premissa, achei muito interessante a história, que dizia o seguinte: as pessoas não tinham memórias e uma única pessoa, ele era o guardião das memórias. E era uma profissão que era passada de um para outro, uma função que era passada de um para outro. E o guardião das memórias, quando ele ia passar para outra pessoa, ele se tornava o doador das memórias, o próximo que se tornava o guardião. Eu assisti o livro, ó, campeão, hein? Eu li o livro primeiro antes de assistir o filme e eu achei muito interessante que a gente costuma dizer que o livro é muito mais legal e tal, ele tem muito mais detalhes porque você trabalha tudo na sua imaginação e é mais profundo quando você participa na construção do universo. Esse é dos motivos do porquê quando alguém lê um livro acha mais legal do que quando vê aquela história, mesmo até em uma série que tem mais tempo ainda para trabalhar os detalhes, mas não consegue como os detalhes podem ser expostos em um livro. Eu achei muito interessante que existe um clímax, na verdade, um topo de nossa, era isso no livro, que no filme já mostra logo nos primeiros 5, 10 segundos do filme. E perde todo aquele encanto, toda aquela magia. Mas o final parece que foi melhor trabalhado, melhor desenvolvido, escrito, vamos dizer assim, no filme. Então eu acho que vale a pena os dois, mas eu leria, aí mesmo assim ainda leria primeiro, porque existe uma coisa que dá para brincar demais quando é escrito em vez de ser com as imagens, com um filme, por exemplo. Embaixo, o subtítulo aqui, ó, do Doador de Memórias, está escrito assim: quando não há memórias, a liberdade é apenas uma ilusão. Acontece que eles tentaram padronizar ao máximo. Já comentei com vocês sobre o antifrágil. Deixa eu ver qual que... No 19, eu comentei com vocês sobre o antifrágil. Que de um lado a gente tem uma coisa que quebra depois que passa por um trauma. Tem a coisa que resiste quando passa por um trauma. E tem a coisa que melhora depois que passa por um trauma. Uma das coisas que ele usa, o Nassim Taleb usa nesse livro Antifrágil, é dizer e explicar pra gente que nós tendemos a querer tirar as variabilidades, as dificuldades, as ondulações da nossa vida. E ele dá um exemplo de um homem que trabalha num banco e tem um salário fixo durante um certo ano, só que chega com 55 anos mais ou menos, ele tem o sistema financeiro tem uma crise e ele é dispensado. E ele não consegue se realocar mais em lugar nenhum. Porém, ele tem um irmão da mesma idade que sempre trabalhou como de taxista em Londres, na Inglaterra. E lá na Inglaterra, com aquele black cab, que é aquele táxi preto, que ele tem que ter uma licença para dirigir aquele táxi em particular. E é muito complexo de você tirar a licença daquele táxi, que é, por exemplo, você precisa decorar todas as ruas de Londres. E é o seguinte, o salário dele é feito pela quantidade de pessoas que ele leva de um lugar para outro, pela quantidade de fregueses e passageiros que ele consegue no dia. Quando alguma coisa começa a interferir, ele percebe que aquele lugar começa a ficar ruim, ele já precisa tomar uma atitude de imediato para poder remediar. Essa instabilidade faz com que a longevidade seja mais viável. Já no caso de quando alguém que... Já no caso que alguém que fica num serviço que tenta inibir essas coisas, como um salário fixo, vamos dizer assim, toda a pressão que é gerada pela necessidade de ondulação, ela explode em um momento só. No livro, ninguém mais lembra das guerras.
a cidade, ninguém mais lembra das guerras, ninguém mais lembra dos horrores, só que ninguém mais lembra das músicas, ninguém mais lembra das composições, ninguém mais lembra dos atos de heroísmo. Então o que aconteceu? Para não existir a variação de sofrimento com dor e prazer e alegria, sofrimento, dor, prazer e alegria, sofrimento com dor, prazer e alegria, tentaram fazer que a coisa ficasse só no prazer e alegria aqui em cima, sem baixar, mas não foi possível. Perceberam que precisava achatar a coisa como um todo. Para não ter dores extremas, acabaram com os prazeres extremos. E a gente pensa assim, esse filme me fez refletir bastante, essa história me fez refletir bastante. Será que a dor ela é necessária para que a gente sinta alegria ou não? É uma coisa que o Clique sempre traz uma ideia, uma coisa fixa, uma coisa assim, eu vi isso e é assim. Mas eu gostaria que você pensasse numa coisa que eu não tenho resposta. Será que compensa nós retirarmos toda a dor da nossa vida? Será que nós seríamos capazes de lidar com a nossa vida sem nenhum tipo de dor? Será que a gente seria capaz de lidar com o nosso dia a dia? Será que nós cresceríamos, amadureceríamos? Nós nos tornaríamos pessoas melhores se tivesse sempre a presença de coisas boas, de coisas felizes, de tudo dando certo na nossa vida? Será que é extremamente positivo nós termos uma condição onde nenhum problema e nenhum estresse envolve o nosso cotidiano? Bem, o Clique de hoje é mais reflexivo, o Clique de hoje é mais em aberto. Eu espero que você tenha gostado. Compartilhe com quem você acha que vai gostar de ouvir essa mensagem, com quem você gostaria de refletir sobre esse assunto de até que ponto ser extremamente feliz e sem nenhum problema é bom. Bem, curte, compartilha, comenta. Até a próxima.